Olá, queridos viajantes da Rota 66 Espiritual. Hoje nós vamos trabalhar com um livro preciosíssimo, um livro de muita sabedoria, de muito ensino, e eu trouxe, é claro, uma pessoa que seria capaz de traduzir, transliterar para a gente toda a riqueza desse livro. E é a Bispa Cássia, que vem de Goiânia, esposa do Bispo Carlos, que foi fantástico apresentando o Gênesis, né? Seja bem-vindo, Bispa. Obrigada, Nildo, obrigada pelo convite, pela oportunidade, pelo livro que você escolheu, amei. Amém. Quando você me disse que a gente ia conversar sobre Eclesiastes, eu amei. E eu sei que não tem como a gente esgotar, né? É verdade. No tempo que a gente tem, assim, a gente foi ler, não tem lógica, é muita riqueza, muito ensino, mas também, né, quem escreveu tem coisa demais para contar para nós. É verdade, é verdade. E bispo, interessante, né? Eu ouvi isso um dia, de que Salomão escreveu Cantares quando era muito jovem, muito romântico, né? Depois amadureceu, escreveu Provérbios, falando inclusive para, olha, atenta para isso, atenta para aquilo. E quando ele chega já ao final da sua vida, aí sim ele escreve Eclesiastes. É isso? Concorda comigo ou não é bem por aí? Pode ser. A gente não pode afirmar. Ele conta todas as suas reflexões, suas pesquisas, suas indagações, suas observações. Eu presumo que tem essa questão da dúvida, se era de fato todos os fatos da vida dele, ou se ele estava usando o exemplo, ou se ele estava apresentando um material, como estudando a vida humana de uma forma geral, né? Eu acho que é por isso que tem essas dúvidas aí, né? Não, eu acredito que ele conta fatos da vida dele, da experiência dele, e conta coisas que ele observou. Quando ele fala dos servos, quando ele fala do pobre, do rico, do insensato e do sábio. Então, quando ele faz essas observações sobre vários tipos de pessoas, realmente ele deve estar falando de outras pessoas, mas no início, os relatos dele do início do livro mostram que ele usou muito da experiência dele e colocou no livro de Eclesiastes para alegria nossa, né? Autobiografia super atualizada. Sim, foi feita por ele mesmo, eu acredito nisso. Tá certo, muito bem. Ô bispo, e aí? E o que significa Eclesiastes? A palavra Eclesiastes, antes ela foi traduzida para o português, ela vem do hebraico, que é Kohelet, né? E significa pregador ou orador de assembleia, entendeu? Então, provavelmente, Salomão convocou uma assembleia para ele ou ditar ou expressar as ideias do Eclesiastes, que era no hebraico Kohelet, que fala pregador ou orador, e depois foi traduzida para o grego e para o português como Eclesiastes. Que vem talvez aí do eclésia, essa questão do ajuntamento, eclésia, igreja, ajuntamento e tudo mais, né? Ajuntamento de pessoas, né? Para ouvir o que ele tinha para falar, né? Isso. Muito bem, muito bem. Qual que é o tema geral, né? Do que se trata de fato esse livro? Bom, Eclesiastes fala da vida terrena. Tanto que você vê várias vezes em Eclesiastes, tudo é vaidade, né? Salomão fala de tudo que ele viu, de tudo que ele pensou, de tudo que ele desejou. Inclusive, ele começa falando, tudo que eu quis fazer, eu fiz. Tudo que eu imaginei, tudo que eu quis experimentar, eu experimentei. Então, Eclesiastes, ele fala disso, de como é a vida aqui na Terra. Fala debaixo do sol, né? Muita expressão, essa expressão usa muito. A vida terrena, tanto que os conflitos dele, quando ele vê, por exemplo, eu vi um príncipe a cavalo, eu vi um príncipe a pé e um servo a cavalo. Então ele fala das coisas, ele fala, eu vi gente que trabalhou muito e que não usufruiu do que trabalhou. Então ele mostra um lado terreno da vida. Se você vê Eclesiastes só do ponto de vista terreno, que é a ideia que ele passa, você fala, então não vale a pena nada, não vale a pena esforçar, não vale a pena acordar. Agora, Salomão viveu antes de Jesus. Quem trouxe sentido para essa vida, quem trouxe sentido de propósito, sentido de missão, de valer a pena viver para construir alguma coisa para a eternidade, foi Jesus. E Salomão viveu antes disso. Então, Salomão viu um lado da vida
totalmente terreno, totalmente natural, totalmente, às vezes, injusto. Ele via as injustiças, ele via que não era quem corria mais que levava o prêmio, ele observava que o sábio salvou uma cidade, mas que terminou totalmente desconhecido. Porque era pobre, né? Então ele fala... que era pobre, mas sábio, né? Uhum. Então ele trata desse tema, dessa vida. É um livro meio que sem anestesias, né? Eu acho que talvez é isso, né? Meio sem anestesia, né? Então a pessoa tem que encarar, né? Ele é franco, direto, sem anestesia. Vamos resolver, vamos escancarar esse negócio, né? Vamos encarar. Tá certo. Ô bispo, vamos lá. Coloquei, depois de concluir que sem Deus nada faz sentido, então qual que é a próxima descoberta de Salomão? Diz aí pra gente, bispo. Tá, olha Eclesiastes 3,15, fala uma coisa muito interessante. Fala assim, ó, o que já foi e o que há de ser também já foi, Deus fará renovar-se o que passou. O que Salomão entendeu? Salomão entendeu que o homem é finito. Apesar dele falar que Deus plantou a eternidade no coração do homem, o que significa que Deus plantou a eternidade no coração da gente? Que a gente acha que tudo vai durar eternamente. E vai mesmo. Porque é o seguinte, depois que você nasceu, meu filho, acabou, você é eterno. Nasceu, virou eterno. Ou para uma banda ou para outra, você vai ser eterno. Então ele está certo. Sim. Só que o fato da gente ser eterno não significa que a gente controla tudo. Quem controla é Deus. E Salomão descobriu isso. Salomão falou, olha, eu sou temporário, você é temporário, eu posso trabalhar, eu posso estudar, eu posso escrever livro, eu posso ser feliz, eu posso passar luta, eu posso passar dificuldade, mas tudo passa. A vida passa, as pessoas passam, só Deus que não passa. A vida é temporária, as pessoas são temporárias, a dor é temporária, a alegria é temporária, nós somos temporários nessa vida, e não temos o controle de nada. Então eu entendi que Salomão começou essa próxima descoberta dele é que nós não temos controle. Às vezes a gente é saudosista, né? A gente fala assim, por exemplo, nossa, esse louvor tinha tanta unção, né? A gente ouve um louvor assim, tipo, a gente ouve assim, a aliança dos... A gente fala, tinha tanta unção, mas nada mais é do que, de fato, um saudosismo. Por quê? Quem está vivendo hoje os louvores de agora, daqui a uns anos talvez vão estar nesse saudosismo. Nossa, mas aqueles louvores lá de 2020 eram tão bons, né? Mas é saudosismo porque passou, vai se renovando, as coisas vão, né? Vão voltando. Tem um versículo aqui que ele fala o seguinte, eu não sei nem se eu marquei, que ele fala uma coisa muito interessante, ele fala, nunca digas, foram os tempos passados melhores do que os tempos de hoje, porque isso não provém da sabedoria. Isso acontece demais. Tem gente presa no passado, presa no louvor de 30, 40 anos atrás. Eu vou te falar uma coisa que é segredo, você não conta para ninguém, não. Eu não gosto de passado. O meu marido até pega no meu pé, fala, bem, mas não tem lógica. Eu falo, não gosto. O dia de ontem passou, eu gosto é de hoje, tô doida para chegar amanhã, né? Eu tenho até que cuidar para não viver a ansiedade. Mas tem gente, Nildo, que é preso. Salomão viu isso. Salomão fala, não digas, foram os tempos passados melhores do que os de hoje, porque os tempos passados não vão voltar. Isso é muito deprimente, isso é depressão. Viver o passado é depressão e viver o futuro é ansiedade. A gente tem que usufruir do que está acontecendo hoje, que é a coisa mais difícil nos dias de hoje, né? Mas existem pessoas viciadas e a gente fica viciado no passado por dois motivos. Ou porque foi bom demais ou porque foi ruim demais. Essas duas coisas prendem as pessoas no passado. Então é aquele, né, que está preso no louvor lá da 72, que foi bom demais, mas hoje está melhor. E tem aqueles, quando meu pai me deixou, quando minha mãe me largou. Meu Deus, nós temos que romper com o passado, entendeu? Eu falei um dia que José, muito tempo José chorou por causa daquela roupa colorida que ele tinha do pai dele, que os irmãos o tiraram, né? Então ele ficava chorando aquela capa colorida. Quando ele ganha a veste de autoridade, né? Que o faraó dá para ele uma veste de autoridade, ele nunca mais tem saudade daquela capa colorida. Pois é, gente,
Tem coisa muito boa para acontecer. Deus é bom, pelo amor de Deus. Deus é bom, Deus tem coisa boa para acontecer hoje, muito melhor do que aconteceu, entendeu? Quando você fica preso lá, você perde a oportunidade de ter expectativa do que pode acontecer. Pode ser muito melhor. Então, realmente, nós temos que falar tchau para o passado. Deixa ele lá no lugar dele. Amém, amém. Que escolhas podem ser feitas para se viver uma vida mais feliz e com menos sofrimento? É possível esse negócio, bispo? Nossa, demais. Salomão fala uma coisa muito, muito, muito importante aqui em Eclesiastes. Ele fala o seguinte, que ele viu gente trabalhando de sol a sol, acumulando riqueza, e ficando milionário, bilionário, acontecendo duas coisas. Primeiro, ele não tinha... Trabalhou para quem? Para deixar para quem? Não tinha ninguém, trabalhou para deixar para quem? E segundo, não usufruiu, outro usufruiu do trabalho dele. Nossa, isso é forte. Isso é terrível, isso acontece demais. Existem pessoas que estão nesse afã de buscar uma qualidade de vida, que hoje é moda, né? Qualidade de vida. Agora, tem gente que busca qualidade de vida acabando com a vida dele, não usufrui da família, não usufrui, ele ganha e não usufrui. Então, por que eu estou falando isso? Porque nós temos que ter o cuidado de, quando a gente escolher o que a gente vai fazer, eu posso crescer financeiramente. A maneira que Salomão lida com o dinheiro é muito interessante, muito boa, porque ele, é uma forma assim, o dinheiro, tem um versículo que fala, o dinheiro a tudo responde. Então é bom você ter, porque o dinheiro te dá... abre portas, ele te dá liberdade para você adquirir, ter o que você quiser, mas o dinheiro muitas vezes tira o sossego, o usufruto da pessoa. Então essa escolha, Nilda, é muito importante antes que o tempo passe, porque eu vou te falar, eu tinha 20 anos, pouco tempo atrás, passou, não vou falar quanto que eu tenho agora, é óbvio, né? Mas passou. Então, se você não curtir hoje, não usufruir hoje, e Salomão fala isso, porque hoje às vezes a gente está tão atrás de resultado, correndo tanto, eu tenho que fazer, e o que Jesus fazia? Jesus pegava os discípulos, ia lá para um canto e falava, gente, vamos ficar quietos e vamos dar uma volta, vamos conversar, vamos refletir. Hoje em dia, você não gasta tempo conversando, porque não dá tempo, você tem que fazer, e a vida passa, e Salomão fala, não é por aí, e eu acredito que realmente não é por aí. Eu conheço muitos brasileiros aqui, que eles estão aqui, às vezes eles moram mal, eles não têm um bom apartamento, eles moram apertadinho, né? Eles trabalham bastante, eles gastam muito o dia deles trabalhando mesmo, e eles enviam dinheiro para o Brasil. E compraram lá, um já comprou um sítio, o outro comprou já uns apartamentos, não sei o quê, mas eles continuam aqui. E já estão aí com 50, 60, vivendo essa vida. E aqui não usufrui nada, não sai para comer às vezes, não vai num restaurante, entende? E aí o que eu vejo? Eu olho para isso e falo justamente isso. Essas pessoas esqueceram de viver. Elas moram na América, mas elas não vivem na América. Elas estão vivendo em outro lugar, em outro planeta, porque elas não vivem no Brasil também. Então elas vivem em outro planeta e não usufruem nada dessa vida. Salomão, quando ele fala dessa questão olha, ele fala o seguinte, até anotei, melhor ter pouco e poder usufruir do que ter muito em atribulações. Entendeu? Então tem gente que quer acumular. Para quê? Eu assisti um filme certa vez de um grande milionário inglês e ele tinha um funcionário top que ele convidou para ser sócio dele. O funcionário entrou na sala dele, viu um quadro famosíssimo lá de pendurado na sala dele, lindíssimo. Aí o funcionário olhou para ele e falou assim, nossa, esse quadro é famoso, você tem ele aqui na sua sala? Ele falou, não, isso é réplica, porque o original está dentro do cofre. Aí o funcionário falou assim, uai, e quando que você vê o original e admira e contempla ele? Ele falou, não, nunca, no cofre. O cara tinha um quadro milionário, maravilhoso, guardado no cofre por anos, e ele contemplava uma réplica. Aí o funcionário dele falou assim, uai, então não quero ser seu sócio, não quero, porque eu não quero essa vida sua. O versículo aqui, 7,14, diz assim, ó, no dia da prosperidade, quer dizer, no dia da alegria, usufrui, festeja, mas no dia da adversidade,
considera em que Deus fez tanto este como aquele. Considera, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Ou seja, no dia da alegria, celebra. Tem gente, Nilton, que não sabe celebrar, viu? Tem gente que é tão rígido, tão tenso, não celebra aniversário. Não sei porque aqui em casa a gente celebra cada aniversário no mínimo 5 vezes. É uma coisa que nós desenvolvemos na nossa família. O meu aniversário, por exemplo, eu celebro só com o Carlos, depois a gente sai com meus filhos, com meus genros, depois celebra com os discípulos da igreja, depois com a família maior. Então, Salomão está falando, olha, no dia da prosperidade, celebra. Agora, no dia da adversidade, considera. Para pensar, o que Deus está querendo ensinar. Não despreza a adversidade. Aproveita aquele momento para você trazer alguma coisa daquilo, né? Para aprender. Qual é o ganho de uma dor? Deixa eu te falar uma coisa, a pior coisa que existe é passar por uma dor e não descobrir o porquê dela, o propósito dela. É sofrer em vão. Se a dor, se a adversidade não nos leva para o altar, o mínimo que a adversidade tem que fazer com a gente é fazer a gente prostrar no altar, ué. O mínimo. Então, eu não estou entendendo nada por que isso aconteceu, né? No caso, meu pai, um homem maravilhoso, de repente recebe a notícia de um câncer, nós ficamos tudo assim, por quê? Porque eu não entendo, porque vamos pro chão. Então, no dia da adversidade, o que a gente faz? A gente prostra e considera e fala, Senhor, tem mais do que... A vida é mais do que o material. A vida é mais do que o agora. A vida é mais do que o hoje. Aí tá que nós falamos, tem uma eternidade para ser vivida. Então, considera. No dia da tristeza, Nilton, o que a gente faz? A gente considera, a gente reflete, a gente tem temor, a gente fica humilde, a gente não blasfema, a gente não briga, a gente não amargura, porque tem gente que no dia da adversidade amargura. Salomão está falando, não, reflete, pensa, o que Deus quer te ensinar com isso? Você pega uma receita, né? Alguém pega lá farinha, pega ovo, pega fermento, e esses elementos separadamente, alguns deles são muito terríveis para você ingerir, você não conseguiria. Eu vou colocar um fermento na boca, eu acho horrível, né? Mas quando você junta tudo aquilo, você produz algo a partir daquilo, ou seja, tantas coisas boas ou ruins, quando você junta, você pode produzir alguma coisa a partir daquilo. Tem gente que faz um bolo horrível com aquelas coisas que ele tem na mão. E tem gente que faz um bolo maravilhoso com as mesmas coisas, com o mesmo material, né? E aí, o mesmo ingrediente. Talvez é isso, né, que a gente tem que entender, que a gente tem que enfrentar a vida, encarar a vida e fazer com aquilo que a gente recebe, tornar aquilo a melhor coisa que a gente pode tornar para a nossa vida, porque, aliás, é a nossa vida. E importa muito, é a nossa vida, e a gente tem que se preocupar com ela, não é isso? Exatamente. Então vamos aproveitar, né? Vamos aprender. Igual Moisés, a oração que Moisés fez lá no Salmo 90, coisa maravilhosa. Moisés fala que é um dos lemas da minha vida. Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Essa expressão contar os dias fala de viver cada dia, considerar cada dia de forma que eu me torne mais sábio, que eu aprenda, que eu cresça. Entendeu? Eu costumo dizer que gente que não sofre é fraco, porque o sofrimento nos torna fortes. Gente que é poupado, gente que é mimado, ele é frágil, ele é fraco, ele não sabe, não dá conta de nada. Agora, você viu que a gente que sofre, o danado é resistente, encosta a casca. Isso é maravilhoso, uma pessoa que sai do outro lado vitoriosa, porque sofreu muito. Tem gente que sofre pouco, Nilton. Acho que eu vou ter que marcar outro contigo, que tá muito bom isso aqui. Olha, no capítulo 8, no verso 11, diz assim, visto como não se executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Olha, a Bíblia fala que Deus não executa logo, rapidamente, o juízo sobre a má obra, sobre a maldade, sobre a corrupção. Agora, o fato de ele não executar logo não quer dizer que ele não vai executar. Eu já tive crise, viu? E pensava assim, Deus, mas o fulano só apronta, por que o senhor não mata ele? Leva ele logo, tira ele dessa terra. Perdão, viu? Mas essa é minha parte carnal. Eu já pensei, por que gente ruim não morre?
Aí eu entendi uma coisa, porque Deus não é igual a mim, Deus é bom, misericordioso. Sabe o que eu acho? Isso é opinião minha, não está escrito em livro nenhum. Que Deus está dando tempo para fulano arrepender. Tem gente que Deus não executa logo o juízo sobre a má obra para ver se cai a ficha, para ver se a pessoa se toca. Porque eu acho que também para que a pessoa também se torne indesculpável, né, Bispa? Eu acho que essa é a palavra. Com o próprio Israel mesmo e com Judá, Deus deu um tempo para eles. Como eles não se convertiam, Deus teve que entregar eles para cativeiro, para trabalhar com a vida deles. Mas Deus deu um longo tempo para eles, né? Exato. Mas olha, o juízo não vem logo, mas vem. E a Bíblia diz que se nós nos julgássemos, né? Está falando justamente lá na ceia sobre isso. Se nós nos julgássemos, não seríamos julgados. Mas quando nós não nos julgamos, que Deus dá um tempo, Deus espera, Deus é paciencioso, é amoroso. Mas chega o momento que Ele tem que nos julgar até para que nós não sejamos condenados com o mundo. Então Ele nos julga, trabalhando a nossa vida, para que trabalhe na nossa salvação, inclusive, né? Ele nos disciplina. Ele nos disciplina. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos disciplina. Dá graças a Deus se Ele está pegando um cinto e mandando o seu bumbum. Graças a Deus. Sinal que Ele está te corrigindo para que você não se perca. Isso é maravilhoso. Exatamente. Muito bom. Ô, Bispo, deixa eu entrar agora. É interessante, esse livro ele fala tanto, e com certeza ele teria que ter uma palavra que a gente usa para casamento também. Você lembra aí de uma palavra para casamento ou não? Claro, é bem melhor serem dois do que um. Você nunca pegou isso num casamento, né? Salomão fala isso, logo a seguir ele faz uma observação de alguém que ganhou muito dinheiro, trabalhou, tinha uma fortuna enorme, mas não tinha nem filho, nem irmão. Logo em seguida ele fala, é bem melhor serem dois do que um. O que Salomão está dizendo? Ele está falando da importância da gente não ser sozinho. É uma palavra para casamento, mas é uma palavra também para todos os relacionamentos. Família, por exemplo. Salomão fala que é bem melhor você dois do que um. Por quê? Porque se um cair, o outro levanta. Se um tiver com frio, o outro aquece. Se dois trabalham, junta a renda dos dois, tem um ganho maior. Então ele está falando de um monte de possibilidades, né? De possibilidades, e tanto que é melhor, entendeu? A gente com alguém, porque hoje, se a gente não tomar cuidado, a gente fica sozinho em casa, só no computador. Isso é um perigo. É importante tanto a gente ter o nosso cônjuge, né? Por exemplo, eu nunca quis ficar solteira na vida, nunca. Mas tem gente que quer, não tem problema. A pessoa, Jesus diz que alguns se fazem eunucos, né? Mas ficar solteiro não significa ficar sozinho. Pode ter amigos, irmãos. Por quê? Porque é tão bom, o outro me acrescenta tanto, né? O outro me alimenta, a presença do outro, esse relacionamento horizontal é tão importante, e Salomão fala sobre isso. Ô Bispo, vamos caminhando para o final aqui, deixa eu colocar alguma coisa, porque Salomão acho que ele trata algumas coisas também sobre essa questão da faixa etária, fala da juventude, fala da velhice, né? Então ele tem algo sempre para falar, né? E eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso também, sobre o jovem, sobre o velho, o que ele ensina. Bom, aqui, do meu ponto de vista, nós chegamos na melhor parte. Muito bem. Por quê? Porque como que ele descreve a juventude? Ele fala o seguinte, que a juventude é para ser vivida. 11:9, coisa maravilhosa. Olha o que ele fala. Alegra-te, jovem, na sua juventude. Recreie-se o seu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o coração e agradam aos teus olhos. Então, ele incentiva os jovens. Porque quando você é jovem, você não precisa dormir, porque dormir é perda de tempo. Para mim, até pouco tempo atrás, dormir era perda de tempo, porque eu queria aproveitar, acordar cedo, dormir tarde, porque você tem energia. Aí Salomão fala o seguinte, só pensa numa coisa, de tudo que você fizer, Deus vai te pedir conta. Então tem gente que fala, por exemplo, eu vou aproveitar minha juventude, depois eu vou buscar a Deus. Não tem nada a ver. A juventude que se aproveita com Deus. Eu fui criada em igreja evangélica, então assim, graças a Deus eu nunca tive curiosidade de ir para o mundo. Deus me guardou, foi Deus que foi bom comigo. Então, sempre vivi na igreja. Minha infância, minha adolescência, minha juventude, eu tinha meus amigos, os acampamentos, né? A gente ia fazer serenata de noite nos acampamentos. Eu sou dessa época, sabe? Eu vim da igreja
de uma igreja tradicional antes de Não, ser... muito bom, muito bom. Eu passei por isso também, da gente sair dos cultos e ir fazer brincadeiras, ia para casa de um dos irmãos fazer brincadeiras. Exato. Então, isso é diversão, entendeu? Os jovens precisam entender que a diversão, ela não precisa de você encher a cara, de você viver imoral. Por quê? Porque o que Salomão está mostrando aqui sobre a juventude é que você pode viver, ser alegre, usufruir dentro dos princípios de Deus, porque um dia eu vou chegar diante de Deus e ele vai falar: como é que você viveu a sua juventude? Como é que você viveu a força que eu te dei, a inteligência que eu te dei? E nós vamos ter que dar satisfação. Então ele fala isso, só que logo em seguida ele fala o seguinte: lembra-te do teu Criador antes que aconteça o seguinte. Aí, acho que ele inicia o outro capítulo, né, falando isso, né? Aí ele começa a falar da velhice e eu achei o espetáculo. Então eu posso falar, descrever o que ele fala da velhice? Por favor. Ele foi tão poeta para falar da velhice, eu não sei porque agora eu passei dos 50, tô lá na frente, viu? Então eu tô entendendo. E o bom é que não parece, Bispo, o bom é que não parece. E não vou contar nunca. Nunca. Eu não vou produzir prova contra mim. Mas olha o que ele fala da velhice, porque ela chega, a juventude passa. Aí olha como que eles descrevem: não tenho neles prazer, antes que escureça o sol, a luz, o esplendor da tua vida. Por quê? Porque você já não enxerga mais. Aqui eu tô de óculos. Eu preciso de óculos, já tá escuro, eu não consigo ver tudo mais. Aí ele diz: e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da tua casa, teus braços. Então você já não tem mais aquela habilidade, você vai fazer uma coisa, pega um copo, você está tremendo, vai chegar. Aí ele fala: e se curvarem os homens outroras fortes, tuas pernas. Antes você subia escada, descia escada, trocava uma lâmpada, agora você sobe devagar, né? Moro numa casa que tem escada, né? Tem 2 pisos. E eu estava subindo o degrau e meu filho estava em casa e ele falou: mãe, tá tudo bem? Aí eu falei: por quê? Não, porque você tá subindo a escada assim mais tranquila, mas antes você subia agora. Aí eu comecei a pensar, eu falei: gente, é verdade, por que antes eu subia correndo, descia correndo, e tô começando a andar um pouco mais leve? Você entendeu? É o tempo, Nildo, o tempo chega, e Salomão fala isso, né? E cessarem os teus moedores da boca por já serem poucos. Na época de Salomão não tinha os dentistas que a gente tem hoje, né? Então hoje, graças a Deus, nós vamos para o céu com dente bonitinho, graças a Deus. Mas naquela época era sinal de velhice, os dentes caíam, os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem. Você já não fala alto mais, a pessoa começa a falar mais devagar, mais compassado, né? Isso é lá para os 90, 100 anos, viu, Nilton? Se Deus quiser, né? Do dia em que não puderes falar em alta voz, olha o que ele fala: te levantares a voz das aves, ou seja, antes você dormia até 9 horas porque você, né? Eu quero dormir. Aí quando vai ficando velho, você perde o sono, de madrugada, acorda com as galinhas, essa coisa assim, né? E aí ele fala: e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, você já começa a ficar surdo, você já não vai escutando mais, como também temeres o que é alto, você já não sobe mais, te espantares no caminho e te embranqueceres como floresce amendoeiro, o cabelinho branco. Eu sou loira, não sou que eu sou... Mas o cabelo da gente vai ficando branco, faz parte. O gafanhoto te for um peso, porque vais à casa eterna. E os pranteadores andem rondando pela praça. Nildo, todos nós vamos chegar. Tomara que cheguemos, né? O meu pai falava muito assim, eu falava: você não quer ficar velho? Você tá achando ruim ficar velho? Só se você morrer cedo, então. Porque se ninguém morrer jovem, nós vamos ficar velho. Gente, todos vamos chegar lá. E aí ele termina: antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro. O que é o fio de prata? A vida. Acabou. Cessou. Passou para Salomão, passou para Davi, o pai de Salomão,
passou para todos, vai passar para mim, vai passar para você. Se Jesus não voltar, o fio de prata vai se romper. Esse é o caminho de todos nós. Aí antes do fio de prata dele se romper, antes da taça de ouro se quebrar, que a gente sabe que a taça de ouro quebrar é uma coisa absurda, né, gente? Não quebra. Mas é a vida, a morte é uma taça de ouro que se quebra. Aí ele diz, então pensa o seguinte, a conclusão que eu chego é a seguinte, busca a Deus e teme a Deus, porque tudo que você viver nessa vida aqui é vaidade. Vaidade de vaidade, vai passar. Jesus é a nossa vida, não há vida fora dele, porque essa vida aqui vai passar. Bispo, agora eu vou abrir a tela. Eu queria que você trouxesse uma palavra de oração para essas pessoas que estão nos assistindo e receberam tanta sabedoria, tanta riqueza, que agora é colocar em prática isso mesmo, viver isso, né? Porque é fantástico tudo que a gente recebeu hoje. Então eu vou abrir a tela aqui e depois no final a gente volta para dar um tchau, tá bom? Tá certo. Ok. Foi muito bom dividir com vocês um pouco disso viu, gente, disso que a gente pode tirar do livro de Eclesiastes, que é um espetáculo maravilhoso, ele é um livro para ler todo dia, para estudar todo dia, mas dentro do que a gente já conversou, vamos fechar orando e pedindo a Deus que nos ajude. Hoje nós temos o Espírito Santo conosco, então o Espírito Santo, ele pode nos ajudar a entender, ele pode nos ajudar a viver tudo que a palavra de Deus nos ensina. Então vamos orar, ore comigo, por favor. Senhor, obrigada por esse privilégio de termos a Tua palavra nas nossas mãos. Senhor, e obrigada porque o Senhor promoveu, o Senhor fez com que o livro de Eclesiastes ficasse até os dias de hoje, para que a gente pudesse aprender com o que Salomão viveu. Obrigada. Senhor, nós abrimos o nosso coração para aprender, abrimos a nossa mente para entender, Senhor, e nos dispomos a obedecer Tua santa, maravilhosa, poderosa palavra, que é vida para nós, que é cura para nós, que é luz para nós. Eu oro em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus. Amém, amém. Bispa querida, uau, que privilégio. Muito obrigado por esse momento, esse tempo muito especial. Dá um abraço, Bispo Carlos, um abraço na igreja querida, amém? Tá bom. E que a gente possa viver, né, tudo isso que a gente recebeu. Você dirigiu muito bem a gente nesse trecho da Rota 66. Muito obrigado, viu? Obrigada pela oportunidade, parabéns por essa iniciativa, você está abençoando muita gente, fazendo essa corrida pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe, abençoe sua casa, abençoe sua família. E obrigada pelo convite, me senti honrada. Beijo no seu coração, que Deus te abençoe e abençoe todos vocês. Amém. Deus abençoe. Tchau, com Deus.